boa noite. E bem-vindo ao Noite em Forks, o podcast para quem nunca superou a saga Crepúsculo. Porque, vamos ser sinceros, se você tá aqui, você também nunca saiu de Forks. E hoje eu quero abordar um tema que eu trouxe por alto no episódio especial de Dia das Mães. E se a Bella tivesse sido criada pela Esmee? E vamos levar em consideração aqui a Esmee humana, antes de ser transformada em vampira. Sem imortalidade, sem olhos dourados, sem mansão de vidro, só a Esmee sendo mãe da Bella desde criança. Porque eu realmente acho que isso mudaria tudo na personalidade da Bella. E talvez até a forma com a qual ela enxergaria a si mesma. A Bella original é uma personagem muito solitária. E não é só porque ela é introvertida. Ela cresceu sendo meio emocionalmente adulta cedo demais. A Renée é divertida? Sim. Carismática? Também. Mas ela claramente tem energia de mãe caótica. Aí a gente agora também traz o Charlie. Ele é um querido? É. Mas ele também foi emocionalmente distante durante anos da vida da Bella. E quando ela vai morar em Forks, ele tenta cuidar dela do jeito que sabe. E isso fica muito claro tanto no filme quanto no livro. Só que algumas responsabilidades naturalmente caem para Bella. Não tanto quanto era com a Renée, claro. Mas a comida, por exemplo. Se dependesse do Charlie, era basicamente peixe frito, pizza e sobrevivência. A Bella assume essas pequenas obrigações domésticas muito rápido. E isso parece um detalhe, mas não é. Ela passa a saga inteira cuidando dos sentimentos dos outros. Da mãe, do Charlie, do Edward e até do Jacob. Ela sempre entra no modo, tá, deixa que eu resolvo. E isso molda muito quem ela vira. A Bella é observadora porque passou a vida analisando ambientes. Ela é silenciosa porque aprendeu a não ocupar espaço. Ela é madura cedo porque alguém precisava ser. Agora, imagina se ao invés disso, a Esmee tivesse sido a mãe da Bella. A Esmee vampira já tem uma energia extremamente maternal. Ela é acolhedora num nível absurdo. Aquela pessoa que percebe que você tá mal antes mesmo de você falar. A própria saga já deixa claro que, como humana, a Esmee amava ser mãe. Isso era uma parte muito importante para ela. A maternidade não era só um detalhe na vida da Esmee. Era literalmente uma das coisas que mais davam sentido para a existência dela. Então, provavelmente, ela teria exatamente aquela energia de mãe calma e acolhedora. A mãe que deixa a luz da cozinha acesa esperando você chegar. A que pergunta se você comeu. A que percebe quando a sua resposta de "tô bem" é mentira. Aquela mãe que sente quando você tá estranho só pelo jeito que você fechou a porta. E eu acho que isso impactaria diretamente a Bella. Porque a Bella original vive muito no automático. Ela sente tudo, mas raramente se permite ser cuidada. Ela quase nunca age como filha. Ela age como alguém que precisa administrar o ambiente. E a Esmee passa a segurança. Isso provavelmente mudaria a principal característica da Bella. A carência emocional silenciosa. Porque a Bella original ama como alguém que tem medo de perder. Como alguém que finalmente encontrou um lugar e não quer que aquilo desapareça. Mas a Bella criada pela Esmee talvez amasse sem aquele desespero. Ela provavelmente cresceria entendendo que o amor não precisa ser conquistado o tempo inteiro. Que afeto não vem só quando você é útil.
ela seria menos defensiva, menos resignada e talvez mais acostumada a receber afeto sem estranhar isso. Porque a Bella original frequentemente parece surpresa quando alguém cuida dela. Eu não acho que a Bella viraria extrovertida. Ela continuaria introspectiva, continuaria gostando de livros, continuaria sendo mais na dela socialmente. Até porque isso faz parte da essência da Bella. Ela nunca foi aquela personagem expansiva, falante, o centro da roda. Sempre teve um jeitinho mais quieto de existir. Mas a diferença é que ela provavelmente teria mais autoestima emocional. A Bella original frequentemente age como se não fosse prioridade de ninguém. E isso não é verdade. Só que ela cresceu muito acostumada a colocar as necessidades emocionais dos outros na frente das dela. Então ela sempre acaba se diminuindo sem perceber. A Bella pede desculpa por existir várias vezes ao longo da saga, mesmo sem falar literalmente. Tá no jeito que ela age, no jeito que ela tenta não incomodar, no jeito que ela aceita certas situações. Uma Bella criada pela Esmei talvez crescesse se sentindo acolhida, importante, vista. Ela provavelmente teria uma segurança emocional muito maior. Não no sentido de virar arrogante, mas no sentido de entender que ela também merece cuidado. Que ela também merece ser prioridade às vezes. E isso muda completamente como uma pessoa se comporta. Porque quando alguém cresce emocionalmente acolhido, essa pessoa aprende que o amor não precisa vir acompanhado de insegurança o tempo todo. Talvez ela nem aceitasse tão facilmente o Edward sumindo em Lua Nova. Talvez ela confrontasse mais, talvez ela tivesse mais raiva. E, sinceramente, ela teria razão. Gente emocionalmente acolhida costuma entender melhor o próprio valor. E isso muda até a maneira como ela lida com o abandono. Uma Bella mais segura talvez sofresse muito ainda, porque ela continuaria amando o Edward. Mas ela talvez não transformasse aquela dor numa destruição completa dela mesma. E outra, eu acho que essa Bella teria uma relação menos idealizada com a ideia de se tornar vampira. Porque parte do fascínio dela pela família Cullen vem justamente do acolhimento, da sensação de pertencimento, da sensação de finalmente ter encontrado um lugar. Ela olha para os Cullen como que encontrou um lugar seguro pela primeira vez. Agora, imagina se ela já tivesse isso em casa. E aqui entra uma coisa muito interessante. O Edward é extremamente protetor e às vezes até controlador. Ele acaba decidindo algumas coisas pela Bella sem nem saber a opinião dela antes. Um bom exemplo é em Lua Nova mesmo, quando ele vai embora. Na cabeça do Edward aquilo era proteção. Ele realmente acreditava que estava fazendo o melhor para ela. Só que ele toma essa decisão sozinho. Ele decide o que a Bella deve sentir, o que é melhor para a vida dela, qual caminho ela deveria seguir e sem deixá-la participar da própria escolha. E a Bella original aceita muita coisa porque ela romantiza o pertencimento. Ela ama aquela ideia de finalmente ser escolhida por alguém, de finalmente ter um lugar. E isso faz com que ela tolere situações que talvez uma pessoa emocionalmente mais segura questionasse muito mais. Mas uma Bella criada pela Esmei talvez tivesse limites emocionais muito mais claros. Ela talvez dissesse, tá, eu te amo, mas você não pode decidir tudo por mim. E honestamente, eu acho que isso deixaria o Edward completamente obcecado. Porque o Edward gosta de cuidar, ele gosta de proteger, ele gosta de sentir que é necessário, mas ele também admira a firmeza. A Bella por si só já desafia ele várias vezes ao longo da saga. Só que imagina uma Bella ainda mais segura emocionalmente fazendo isso. Uma Bella que não teria tanto medo de desagradar,
que conseguiria confrontar ele sem sentir que corre o risco de perder tudo. Cara, isso mudaria completamente a dinâmica dos dois. Porque o Edward provavelmente ouviria mais, confiaria mais nela, e talvez até relaxasse um pouco daquela necessidade constante de controlar os riscos ao redor. E uma Bella emocionalmente segura provavelmente deixaria a relação mais equilibrada, menos dependente, menos intensa no sentido destrutivo, e talvez até mais saudável. Mas sabe o que eu acho mais doido? Eu acho que a Bella original só se conecta tão profundamente com a Esme porque sente nela uma figura materna que sempre faltou. E isso fica muito claro nos pequenos momentos. A Esme acolhe a Bella sem exigir que ela seja adulta, sem exigir que ela resolva tudo, sem exigir que ela cuide emocionalmente da situação. Ela só acolhe. E a Bella claramente estranha isso no começo, porque ela não está acostumada a ser cuidada daquele jeito. Ela quase sempre entra nos ambientes pensando no que precisa fazer, no que precisa resolver, em como não atrapalhar. E com a Esme, pela primeira vez, ela pode simplesmente existir. Tem uma energia muito confortável na forma com a qual a Esme trata a Bella. Como se a Esme já a considerasse família antes mesmo de oficialmente ser. E talvez seja por isso que a Bella se sente tão em casa com os Cullen. Não é só pelo Edward. É pela sensação de família, pela sensação de pertencimento. Pela ideia de finalmente estar num lugar onde ela não precisa carregar tudo sozinha. Eu acho que uma Bella criada pela Esme ainda seria a Bella. Quieta, intensa, romântica. Mas ela provavelmente carregaria menos solidão dentro dela. E isso mudaria completamente a forma como ela ama. Porque às vezes, a maior diferença na vida de alguém é simplesmente crescer sendo amado do jeito certo.